Olá! Você quer aprender a fazer um logo bitmap? Nível iniciante? Vamos nessa! Primeiro de tudo, nós temos que escolher um software que seja de natureza bitmap. Então, nesse caso, escolhemos aqui o Adobe Photoshop. Colocamos em centímetros para a gente ter a noção de medidas acerca das dimensões. Escolhemos o arquivo A4 e escolhemos uma resolução boa para impressão. Nesse caso, 300 pontos por polegada ou 300 dpi. Feito isso, deixa no modo RGB, que é o modo de visualização de filtros, todas as coisas que são importantes, e aí sim você dá OK. Minha sugestão é você desenhar, você fazer alguns esboços. Então, olha aí o que eu fiz, né? Eu já desenhei esse logotipo com caneta, com lápis e escrevi LED Eventos. Isso ajuda muito a gente ter uma ideia de como que nós vamos construir na esfera digital. Mesmo que você não saiba desenhar, procure fazer algumas formas simples que você vai ver que vai dar para fazer um logotipo muito bacana, ok? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai colocar essa imagem nesse arquivo, né, de 300 dpi, vai copiar e colar e vai montar isso que a gente está fazendo agora, que são os grids. Esses grids, eles vão ajudar você a fazer o logotipo com mais exatidão, com mais formas definidas, com maior proporcionalidade. No Photoshop, eu vou fazer uma coisa chamada Line Art, que é criar uma camada só fazendo traço. No caso do Photoshop, como é que a gente faz isso? A gente escolhe um pincel, aí a minha sugestão é que a gente escolha um traço sólido, tá? E aí com a ferramenta Pen Tool, você começa a desenhar por cima. Por isso que é muito importante você ter um esboço por baixo. Se você não souber desenhar, não quer fazer de jeito nenhum, utilize um template, utilize um logo, uma base para você desenhar, que isso vai ser mais fácil para você, tá bom? Então aqui, ó, veja que eu estou fazendo com a Pen Tool. Importante dizer que para você cortar essas alças, você deixa apertado o botão Alt e aí você vai clicando nessas alças e cortando, tá? Você pode fazer também com caneta digitalizadora, mas coisas assim com exatidão eu prefiro fazer com mouse, ok? E aí você vai com o botão direito, você vai refinar os traços, porque a Pen Tool ela também tem essa possibilidade, né, de você melhorar os pontos, como acontece com softwares vetoriais. Então você coloca lá para você acertar os pontos bonitinho e depois você vai com o botão direito do mouse colocar traçar demarcador. Olha só, lembra daquele pincel? Você simulou, fez sólido. Olha aí, tá aí a linha bonitinha. Essa linha, veja, esses pontos com nós aí, você ainda pode, né, rever, você pode revisar, porque veja que às vezes fica um pouquinho torto, né? Então você dá Ctrl Z, ou você faz em outra camada, e aí você faz novamente o procedimento, que aí vai ficar muito bom o desenho. Então a line art aqui já está feita. Quiser fazer com outra cor, quiser fazer outras opções, é só você ir criar outras camadas e aí você faz esse procedimento, tá? Então eu estou mostrando para vocês como fazer um logotipo bitmap direto, ou seja, em alta resolução, 300 dpi, né, 300 pontos por polegadas no Photoshop, porque muitas pessoas às vezes só tem software bitmap. Né? Não são todos que tem um CorelDRAW, um Illustrator, um Inkscape. Tem mais familiaridade em utilizar um Photoshop ou um Sketchbook, um GIMP. Então aqui fica uma sugestão. Não é porque você não tem um software vetorial que você não vai fazer um logo, certo? Então aqui é o mesmo processo e eu vou fazer esse processo de linha em todos os elementos. Então aqui eu já tenho um logotipo de line art, né? Na verdade aqui logomarca, né? Porque eu ainda não fiz a tipografia. A partir disso eu quero aplicar cores. E aí fica a sugestão de você trabalhar camadas de cores e não você jogar um balde de tinta dentro desses elementos, mesmo fechados. Porque o bitmap ele tem essa característica, né? Quando você clica com o baldinho nesses pontos fechados, ele não vai preencher na sua totalidade, mesmo estando em alta resolução. Ele vai ficar com um fiozinho branco, né? Um espaço, porque
na imagem bitmap é feito através de pixels, ou seja, através de uma resolução fixa, onde não é que nem o vetor. Então, você sempre vai ter problemas com essa questão de fazer tudo na mesma camada, tá? Então, nesse caso, você vai fazer em camadas separadas. O que eu vou fazer agora? Vamos trabalhar a tipografia. Aqui eu fiz uma tipografia à mão, né? E eu gosto dessa ideia de espaçamentos, de trabalhar, por exemplo, a palavra pequena junto com a palavra grande no mesmo tipo de composição, né? Eu acho sempre isso muito bacana. Então aqui agora fica uma escolha mais pessoal mesmo do que trabalhar. Minha sugestão é sempre quando você tem duas palavras, que obviamente são de significados complementares, eu faço uma tipografia de uma forma e a tipografia que explica, digamos assim, o que é esse logo e essa marca, uma tipografia mais informal ou mais universal. Então, por exemplo, aqui eu tenho um desenho que é abstrato, convenhamos, é uma flor, né? Bem estilizada. LED já vem aquela ideia, né, daquele dispositivo eletrônico. Ninguém sabe o que é isso. Então, a logo, até o momento, ela não tem força. Eu simplesmente colocar esse desenho e escrever LED não significa nada, tá? Então, o que é que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso de um complemento. Então, nesse caso, quando eu coloco LED eventos, então já muda bastante a figura. A gente já sabe que não é uma empresa de eletrônicos, a gente já sabe que é uma empresa que pensa no LED enquanto luz, enquanto brilho, né, festa. Então isso fica muito interessante. Aí sim você passa a ter um logotipo, porque além dele ter a imagem, fazer sentido, né, a gente faz uma espécie de círculo. A gente olha essa imagem, o que é isso? Aí vê LED, aquela ponta lá em cima ela é mais brilhante, né? E aí eventos. Pronto, a gente tem a informação completa. Aí vai fazer sentido. Mesmo o logo sendo abstrato, a gente já consegue, através da Gestalt, ter ideias. Aqui, ó, eu vou escolher uma outra fonte, né, para esse eventos, né? Uma fonte, de repente, uma fonte mais fina e também em Versalete. Por que Versalete? Porque fica no tamanho de uma letra minúscula, porém com a característica da maiúscula. Então veja que aqui eu escolhi duas fontes. Ó, olha só, as duas elas são consideradas universais, ou seja, sem serifas. Mais uma mais grossa, até para dar essa ideia de sigla, né? Esse LED, e eventos, né? Também separados, mas a pessoa vai ler não como uma sigla, mas como uma frase completa. Então fica bem bacana, fica bem elegante e muito simples, tá? Feito isso, vamos partir agora para a colorização. A colorização a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com a Line Art, usando a Pen Tool. Porém, a gente vai fazer uma pequena diferença. Ao invés de traçar demarcadores, nós vamos traçar o preenchimento, tá? E aí, muito importante, vamos deixar em modo de camada multiplicação. Ou, se você preferir, você pega a Line Art e coloca na primeira camada, de cima para baixo. Então, repetindo, né? Duas opções. Ou você põe a cor em modo multiplicação, e aí não tem problema nenhum, pode ser, você pode deixar na camada acima da Line Art, ou você pega a camada da Line Art, joga para cima, coloca ela em primeiro lugar, e aí você pode deixar a camada da Line Art no modo multiplicação e as cores no modo normal. O que é importante? Uma das camadas, tem que estar no modo multiplicação. O que significa essa camada multiplicação? Multiplicação, eu quero que você lembre de transparência. Se você não colocar a camada no modo multiplicação, as imagens elas não vão ficar naturais, elas não vão ter uma transparência uma entre a outra.
vai cobrir, por exemplo, essa área de preto ou vice-versa. Então evite isso, ok? Então fica essa dica. Se você teve dúvida nessa explicação, pausa, olha, volta, que aí você vai conseguir fazer esse exercício sem problema nenhum. Tá? Inclusive a camada está aqui no canto, o modo, tá tudo bonitinho, é só você pausar e ver com calma. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar e saiba, isso são aulas que nós ministramos no curso de Comunicação em Mídias Digitais, nas disciplinas de Imagem Digital e Design. Aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Agora eu estou fazendo uma sombra, né? Para dar um toque de tridimensionalidade nessa ilustração. Eu estou remetendo um pouco aqueles cartoons, o mangá, que tem essa sombrinha para dar um pouco de profundidade. Essa sombra eu estou fazendo em tons de cinza e vou deixar no modo multiplicação, para que ela fique transparente em relação à line art e que ela pegue todas as cores das outras opções. Olha que interessante. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um logo com 5 opções de cores. Você não vai fazer sombra diferente para essas 5 opções. Você deixa em cinza 30% no modo multiplicação e quando você for salvar em JPEG, por exemplo, você faz 5 opções, todas elas com a sombra incorporando a cor. Uma sombra para 5 opções de cores. Vamos ver a seguir? Vamos ver aqui como é que vai ficar, tá? Deixa só fechar essa vetorização, colocar, né, criar a parte de preenchimento. A gente joga o baldinho, né? E aí, muito importante, pessoal, cores sólidas, tá? Nada de ficar fazendo efeitos, degradês, que para logo não funciona. Olha como ficou aí as opções, ó. A sombra sempre incorporando. Olha que bacana, né? Você consegue fazer um logo bacana, arrojado, com alta resolução, para você imprimir o quanto você quiser. Então, não se preocupa. Dá para fazer logotipos em formato bitmap com muita qualidade, com facilidade de edição também. Os softwares hoje têm muitas opções, né? Você pode ver que foi um logo extremamente rápido, esse daqui, né? Em velocidade normal eu demorei em torno de uns 20 minutos para fazer. Então dá para fazer com muita tranquilidade, com muita qualidade. Ferramentas de tipografia, ferramentas de edição, de colorização. Então não tenha medo, se você só tiver um software bitmap para fazer, a única coisa que você tem que levar em consideração é faça grande, no mínimo, num tamanho A4 e em 300 dpi, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre quando for salvar, salve em alta resolução, PDF, TIFF, JPEG ou PNG, mas sempre em 300 pontos por polegadas, ok? Então, desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula, onde eu vou ensinar a fazer logotipo no InDesign. Até mais, pessoal!